a César. É a César School e o César, que é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Então, hoje a gente vai receber aqui Grilo e Léo, para poder bater um papo com vocês aqui. Acredito que eles devam ser ligados à equipe de atração de talentos, né? Ou não? Eles vão se apresentar direitinho, vamos saber, A gente né? sempre resolve esses lados aí Para também, né? poder, no final das contas, fazer aí uma espécie de mapeamento de talentos e oportunidades que a gente tem. Então, Léo e Grilo, por favor, sejam mais do que bem-vindos. Sintam-se em casa, parece assim, né? Que vocês estão em Bora casa. lá. É, Valeu. meio estranho falar sentado, mas vamos lá. Daqui a pouco a gente se levanta aí, então. Ah, povo, então, boa tarde aí. Sempre um prazer estar aí falando, trocando conhecimento. Bem lembrado. Eu olhei para frente, eu achei que estava. E a câmera é onde? Lá e aqui, beleza. Então, eu sou Grilo, sou design lead no César, estou há 10 anos aí no César. Depois passar aqui a palavra para Léo. E a gente vai falar hoje um pouco sobre infodemia, desinformação e tudo mais. E aí, quer te apresentar um pouco antes, depois eu puxo aí. Eu sou Léo Falcão, Grilo e o Falcão é interessante, né? Essa composição, mas é isso. Para mim não, né? Mas Para você não muito, eu tô um pouco acima na cadeia alimentar. Mas sou professor da César School, storyteller, design de conteúdo, enfim, é isso. A gente tem conversado um pouco sobre essas questões relacionadas à informação, inteligência artificial e como é que a gente se move um pouco nesse universo um tanto caótico que está se formando nesses últimos anos. E aí é para justificar, né? O que o designer está fazendo aqui, falando sobre IA. No começo do ano, aqui no César, a gente criou uma squad para lidar com entender o impacto das IAs gerativas na vida das pessoas, das organizações. E aí a gente juntou um time multidisciplinar, onde a gente tem engenheiros de software, nós temos pessoas ligadas à educação e nós temos designers. E aí a gente fica fazendo alguns estudos, algumas provocações, alguns eventos para entender e também para poder consolidar o posicionamento do César frente a esse advento das inteligências artificiais gerativas. E uma das coisas que aconteceram, né, ou que todo mundo acaba ficando mais temeroso, é o impacto da IA gerativa no conteúdo, nas informações, nas notícias. E como tudo na vida, a gente tem o lado bom e tem o lado ruim das coisas, né? E geralmente a primeira coisa que nos vem à cabeça é sempre o lado ruim. E aí eu queria entender se alguém aqui, quem aqui já ouviu esse termo infodemia e tem noção do que é uma infodemia? Não? Então, infodemia, ela é um termo que a gente usa para falar quando a gente tem uma pandemia de informação ou uma epidemia de informação, né? E o que é uma epidemia ou uma pandemia? É algo que tem mais volume do que a gente consegue lidar. Então, a gente ter algumas pessoas com determinada doença, com gripe, com seja COVID, é normal. Ou o universo consegue lidar com isso. Mas quando a gente tem mais do que o nosso sistema de saúde consegue lidar, aí a gente passa a ter uma epidemia, a gente passa a ter uma pandemia. E quando a gente fala de informação, é a mesma coisa. Quando a gente tem mais informação do que nós conseguimos lidar, já é um problema. Quando a gente tem mais informação do que vamos chamar do nosso sistema, ou que os jornalistas conseguem lidar e entender se aquilo é falso, se aquilo não é falso, se aquilo é importante, se aquilo não é importante, aí a gente tem uma pandemia de informação. E é isso que a gente já tem aí há algum tempo, né? E a IA gerativa chega, talvez, para deixar a coisa um pouco mais complicada. Tem um estudioso, que é Bruno Ribeiro.
Eu gosto muito da fala dele, porque a gente sempre entra em desespero quando fala sobre o impacto da IA, especialmente nessa questão de informação, fake news e tudo mais. Notem bem que quando a gente fala de infodemia, a gente não está falando única e exclusivamente de coisas falsas. A gente está falando até de informações que são verdadeiras e a gente não consegue discernir do que é falso. E aí ele diz que a gente precisa dar um passo atrás. E o principal problema de uma infodemia, ou quando a gente está começando a lidar com essa disseminação, com esse tráfego de informações, talvez não seja a tecnologia. E é justamente quem está por trás da tecnologia, que são as pessoas. Porque, por si só, sem o papel da IA, o universo ou o mundo já tem mais informação do que ele consegue lidar, do que os jornalistas conseguem interpretar. E aí, dentro disso, ele coloca que o principal problema não é necessariamente a geração de novas notícias, de novas informações, mas sim a disseminação disso. E a gente já tem muito mais humanos no planeta responsáveis por fazer essa disseminação descontrolada do que a gente precisa. Então, antes da gente colocar a culpa total na tecnologia, é sempre bom a gente lembrar do lado humano da coisa, que talvez seja o nosso comportamento que precise ser mudado e não necessariamente o que a tecnologia vai trazer. A tecnologia, como tudo, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E antes de passar um pouco para Léo, só queria dizer que, tá, mas dito isso, o que a IA gerativa está nos trazendo para complicar esse cenário? Pois eu pretendo trazer um lado bom, mas eu queria trazer o lado ruim aí, para a gente entrar um pouco em desespero. E obviamente, né, como a gente já viu aí os resultados do que a IA gerativa consegue fazer, a primeira coisa é que a gente vai ter informações que são falsas e são mais realistas do que as que a gente tinha. Mas, mais uma vez, lembrando do fator humano dentro disso, a gente já é capaz de disseminar uma informação, mesmo que ela não seja realista. Então, talvez o fato de conseguir um realismo perfeito não seja o complicador nisso, né? Outra coisa, e aí começa a ficar mais complicado, é que a fake news ela vai passar a ser mais direcionada e personalizada. Então, talvez a mesma informação falsa vai chegar para nós todos aqui dentro dessa sala de uma maneira diferente. Eu acredito mais em uma mídia, Léo acredita mais em outra, vocês acreditam em outros pontos. Então, cada um vai receber uma informação personalizada e errada. E aí vai ser mais fácil de acreditar nela. E o pior de tudo, ou o mais impactante quando a IA gerativa entra em campo para disseminar coisas irreais, é o fator econômico e financeiro. Vai ser muito mais barato gerar informação falsa do que era até bem pouco tempo atrás. Então, são essas três coisas que a gente precisa levar em conta quando a gente está pensando no impacto da IA no sistema de informação ou na geração de informações que a gente consegue lidar. É curioso que quando a gente começa a imaginar, né, quem lida com informação, né, eu lido com comunicação já há um tempo, e se entende que a tecnologia ela tem essa peculiaridade, não sei, essa característica de potencializar qualquer comportamento que o ser humano possa ter, né? Então, como qualquer ferramenta, né, ela vai justamente viabilizar essas diversas intenções. E aí isso termina quando a gente chega nessas épocas mais limítrofes, né, que a gente começa a questionar um pouquinho e começa a pensar na inteligência artificial como possível até substituta muitas vezes, talvez esse seja um dos grandes equívocos no direcionamento de como a gente enxerga esse tipo de tecnologia. É quando a gente questiona, na verdade, as práticas de sempre, né? Porque esse tipo de prática talvez fosse mais evidente quando a gente tinha uma comunicação de mão única, né? E agora que a gente tem uma densidade maior nesse fluxo de informações e uma maior multiplicidade de caminhos, né? É mais fácil, inclusive, se perder um pouco nesse fluxo.
Ao mesmo tempo, o modo como você direciona, e o modo como você configura esse próprio ambiente, inclusive se valendo, né, dessas organizações automáticas, por assim dizer, do próprio sistema, termina deixando esse terreno um pouquinho mais minado mesmo, né? Você não saber onde é que você está pisando, de você não saber onde vai e tudo mais. E aí, novamente, vem um pouco essa ideia. O que é que a gente termina procurando um pouco o que a gente quer. Especialmente quando a gente pensa nesses cenários que Grilo coloca, que Grilo desenhou, que tipo de informação, inclusive fake, mais personalizada, mais crível para uma pessoa para outra, né? Diz respeito justamente a como a gente foi se organizando em torno da eliminação de contraditórios, né? Da eliminação de discussão, da eliminação de um diálogo mais sadio, eventualmente menos confortável, porque, né, é muito mais fácil a gente estar conversando, concordando sobre alguma coisa do que discordando. E, ao mesmo tempo, a gente perde um pouco essa capacidade. E aí perde também essa capacidade de desconfiar, talvez, dessas informações, se a gente sabe, né, que a gente está dentro desse terreno questionável, né? E aí, numa infodemia, eu diria, é aquele grande problema, né? Se a gente usar máscara numa pandemia, né, a gente talvez tenha que usar também algumas defesas sobre a infodemia, sobre essa proliferação de informações, sobre como elas chegam para a gente, sobre como também a gente dissemina ela, né? Então, tem um pouco essa questão. Mas eu lembro que quando a gente estava ainda, enfim, há uns 4, 5 anos atrás, de receber um áudio fake completamente e que foi passado para mim por um profissional de comunicação e jornalista. Aí eu disse, por que tu me passou esse áudio? Esse áudio, tu verificou a autenticidade dele? Aí ele respondeu, parece verdadeiro. Como é que um profissional de comunicação e trabalha com jornalismo me diz que parece verdadeiro e me passa uma coisa? Então veja que o problema talvez seja realmente anterior a como a gente faz esses usos, né? Por outro lado, como a própria ferramenta ela também potencializa esses efeitos, digamos, colaterais, para usar um certo eufemismo, então é algo que talvez a gente precise se preocupar mais e talvez antecipar algumas preocupações, que eu acho que é um pouco as discussões que a gente está tendo, né, nessa conversa, inclusive dentro do próprio César, de como a gente está circulando, de como a gente pode direcionar, de como a gente pode também promover acho que a gente termina chegando nisso, né? Termina chegando na coisa da educação para o uso, né? De um letramento digital, de um letramento em torno dessas novas tecnologias e tudo mais. Enfim, navegando aí pelos terrenos anti-utópicos. Acho legal a gente dizer que tipo, a ideia aqui é a gente fazer uma conversa. Então, quem quiser, tiver a vontade de citar seu lado, de fazer alguma contribuição, pergunta, a qualquer momento estamos juntos. A ideia é a gente sabe que esse é um assunto que não se esgota aqui, né? Eu sempre gosto de dizer que tem um mantra que a gente segue quando a gente fala sobre IA lá dentro do César, aqui dentro do César, ou enfim, no César, o, que a gente pode ter geralmente, a gente tem dois espectros, né, de pessoas que, quando a gente lida com esse problema ou com essa novidade, e, poxa, antes de novembro para cá, talvez ninguém estivesse falando em IA gerativa, talvez tivesse muita gente que estivesse trabalhando com IA gerativa e não sabia que era IA gerativa, aí do nada passa a ter esse impacto todo, né? E a gente pode assumir um papel de achar que, poxa, isso é muito ruim e ter uma certa fobia ou uma tecnofobia e achar que tudo que vem da IA é ruim, ou a gente achar que ela é a salvação para tudo e que a gente precisa colocar ela no meio de de tudo que a gente vai fazer e ter uma certa tecnofilia. Mas nenhum dos dois lados é legal. E aí a gente precisa ter um posicionamento no meio, e é entender, discutir
e chegar ao meio termo, de por que que a gente está usando, quais são as limitações de tudo, e aí é o que a gente chama de tecnosofia. Não sei se tem alguma Sofia aí na plateia, mas Sofia, para quem não sabe, é inteligência, né? É você ter um ponto de equilíbrio nas coisas. E então é o que a gente sempre tenta fazer. Eu digo que, poxa, esses são assuntos, tanto a IA gerativa, como os impactos dela, seja onde for, que a gente tem que estar discutindo em mesa de bar, para poder estar na nossa veia e a gente está entendendo o que está acontecendo. E aí eu tento sempre ter um lado um pouco mais equilibrado. Tentar entender que não é o fim do mundo, mas também não é a salvação. E aí eu queria trazer até algumas maneiras de como a IA pode nos ajudar, né? Dentro desse mesmo conceito de infodemia. Então, não sei se alguém aqui também já percebeu, mas ano passado a gente teve eleição, né? E nos últimos debates a gente tinha a inteligência artificial ajudando a checar o que estava sendo falado. Então, os candidatos estavam ali falando, jogando diversas informações, diversos dados, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo e tudo mais, e coisa que nos gerando um certo volume de informação que nós, como eleitores, não conseguimos processar naquele momento e entender o que era falso e o que não era, e tinha inteligência artificial ali olhando para essas informações e checando elas em tempo real. Ou pelo menos citando um alerta, ó, não, não é bem isso. Então, em tempo real, a gente conseguia entender se as coisas eram reais ou não. Então, já é um outro uso de inteligência artificial para que a gente possa combater essa infodemia. E a notícia boa é de que é possível a gente usar essa mesma inteligência artificial para que a gente usa talvez para criar conteúdos falsos para checar se eles são falsos ou verdadeiros. Então já tem estudos que mostram que é possível a gente olhar para um texto e identificar se aquilo ali foi gerado por inteligência artificial ou não. Então, a IA, pelo menos por enquanto, né, a IA gerativa, ela deixa rastros. E a gente li recentemente um artigo que mostra exatamente quais são os rastros que ela vai deixando. Então, a IA, quando cria um texto, ela tende a ser mais convincente do que o ser humano ao criar. Quando a gente cria um texto como humano, a gente tem aquele nosso padrão de escrita. A IA ela já é desenhada para tentar convencer o ser humano de que aquilo é real, que aquilo é verdade. E aí ela vai usando aspectos cognitivos, aspectos afetivos, e isso vão deixando padrões. E a gente consegue usar outras inteligências artificiais para entender se aquilo foi gerado por IA ou não. O próprio Google, ele já lançou um sistema que é o Google SynthID, que ele consegue usar a inteligência artificial para entender se a imagem foi feita por IA ou não. E ele joga uma espécie de um carimbo invisível dentro dos metadados da imagem de que aquilo foi gerado por IA. Então, obviamente, isso vai acabar sendo um jogo de gato e rato, porque a mesma maneira que a gente consegue usar IA para identificar conteúdos falsos e conteúdos gerados sinteticamente, quem vai tentar fazer conteúdo falso vai tentar melhorar. E aí a gente vai precisar se abastecer. E aí é o paradoxo, né? Porque a gente vai precisar cada vez se alimentar de mais fake news para saber que aquilo é uma fake news. E provavelmente daqui para frente essa vai ser a nossa vida ou o nosso dilema existencial.
os artigos que eu li, eles não tentaram enviesar artificialmente os textos. Então, eles pegaram, pediram para ela gerar determinados textos e compararam com textos feitos por humanos, identificaram, dentro de uma amostra gigantesca, esses padrões que, dentro de artigos gerados sinteticamente, outra IA conseguia identificar. Não era uma coisa identificável a olho nu, a olho humano. Se você pegar 2 humanos para ler um texto humano e um texto de IA, ele vai interpretar os 2 como humano. Exato, isso. Mas ele não passa num teste de Turing de IA, sabe? Aí, pelo menos, mas isso é algo hoje, se a gente fizer um recorte hoje, de como as IAs estão. Mas, muito provavelmente, assim como a gente teve essa evolução gigantesca de novembro para cá, daqui a 1 ano ou 2, talvez isso já não seja mais realidade. Mas o fato é que hoje ainda existem algumas micro rastros e padrões que ainda é possível de tentar identificar. Só complementando aqui rapidamente um aspecto que eu acho que o Grilo traz que é bem importante, né? Que é aquela coisa de você nem ser tecnofóbico, do ponto de vista de rechaçar, de achar aquilo ameaçador, porque eu acho que um dos grandes equívocos para qualquer lado é achar que a inteligência artificial vai substituir a inteligência humana, né? Era uma conversa que a gente estava até tendo aqui antes de começar. Quando, na verdade, a ideia, como qualquer ferramenta, é complementar, incrementar, auxiliar em alguns processos, né? E aí, por outro lado, eu acho que tem muito essa coisa da mesa de bar mesmo, porque, assim, nem é uma coisa que você pode ver como algo, sei lá, demoníaco, maligno, nem é uma coisa que você pode ver como a salvação, o Messias, etc, etc, e nem é uma coisa para a gente deixar para lá, também acho, né? Porque as apropriações das tecnologias, frequentemente, quando a gente vê, elas vão sendo direcionadas de uma maneira sem discussão, sem a devida reflexão sobre as coisas, né? E a gente vai se distanciando, portanto, desse próprio domínio. E aí, quando vê, a gente já está a tal ponto afastado que a gente já não tem mais nenhuma esfera de influência naquilo. E aí fica muito difícil a gente propor outras coisas, né? Então, por exemplo, se a gente pensa, por exemplo, na regulação dessas mesmas informações, várias grandes plataformas de mídias sociais, por exemplo, e crimes cometidos dentro de redes sociais, né? Crimes graves, né? Pedofilia, apologia a estupro, enfim, coisa pesada mesmo, tal. As próprias plataformas elas não conseguem lidar com isso, não conseguem evitar isso, né? Por quê? Porque isso foi passando ao largo e a gente achou que não ia ser um problema, porque não estava chegando na gente. Então, acho que justamente por isso é o tipo de coisa que a gente não pode nem demonizar, nem endeusar e nem deixar para lá. Eu acho que é uma coisa que está cada vez fazendo parte das nossas vidas e que por isso mesmo que a gente tem que estar muito por dentro e muito disposto, né, a conversar a respeito. Então, primeira cerveja que vocês marcarem, me chamem. Já pode ser hoje, né? Hoje não. Poxa. E aí, puxando para o lado do designer, né? A gente precisa ter um papel, e aí quando eu digo design, é todo mundo que de alguma maneira representa ou tem algum papel no desenvolvimento, na proposição de alguma plataforma, de algum produto, de algum serviço que tenha inteligência artificial dentro dele. Porque pode ser que você... Uma coisa é certa, assim como há algum tempo atrás, antes da internet, a gente teve uma grande divisão, a gente passou a ter uma nova maneira de fazer as coisas e hoje a gente não sobrevive sem internet. Inteligência artificial certamente vai ser algo muito parecido. Então, mesmo que você não esteja diretamente ligado lá em fazer o algoritmo, em criar um modelo de linguagem, você vai estar envolvido em trabalhar em algum produto que usa a inteligência artificial em algum ponto. Então, é muito importante que a gente tenha a noção e que a gente coloque coisas para que as pessoas tenham ciência, para que as pessoas tenham uma transparência e uma explicabilidade do que está acontecendo por trás. E qual é o papel da inteligência artificial dentro daquilo.
E aí vai desde a gente explicar para as pessoas quais são os limites da inteligência artificial dentro daquilo que a gente está fazendo. Vão desde do ponto de deixar registrado que aqueles conteúdos, que aqueles resultados dos nossos produtos são feitos por inteligência artificial, ou até mesmo algo que a gente chama de colocar fricção. Então, que é justamente para a pessoa ficar esperta. Eu gosto sempre de usar um exemplo que é o telefone celular. Então, telefone celular, assim, 10 anos atrás, poucas pessoas tinham, passou a virar uma pandemia também de telefone celular. Hoje você anda pela rua, as pessoas estão caminhando, olhando para o celular, fazendo ligações, e não estão mais nem notando o que está acontecendo no entorno, né? Mas as próprias empresas de telefonia, os fabricantes de telefone celular, já têm coisas que colocam fricção. Então, tem lá alguma coisa que alerta, você já está usando o telefone celular há tanto tempo, você tem ciência de que você está perdendo esse tempo para outras coisas que você poderia estar fazendo. Então, quando a gente vai criar produtos e serviços com IA, a gente precisa estar pensando nessas maneiras também de estar colocando essa fricção para que a gente entenda o papel da IA no que a gente está gerando. E acho que era isso, né? O pessoal já me olhando ali. Vocês temos perguntas? Passado um cartãozinho de 10 minutos, eu já não sei mais há quanto tempo atrás que passou o cartãozinho de 10 minutos. Faz uns 20, né? Adiantar a conversa de bar. Eu queria voltar num ponto da infodemia e vocês colocaram como seria importante ter alguma espécie de filtro, alguma coisa para ajudar a pessoa a conseguir lidar com essa quantidade de informação. Isso meio que existe, pelo menos nas redes sociais, e que e aí é o problema, aí é a provocação, na verdade. Que muitas vezes o filtro é do tipo, você vai ver mais do mesmo e cria-se a tal da bolha da Exatamente. internet. Então já não tem e já não é um problema? E aí a gente entra num outro problema, né? Que é quem é que cria esse filtro. Exatamente. Então, Qual é a fricção envolvida nesse filtro? Né? Porque se a ideia é algorítmica e se a lógica é você agrupar por apenas afinidades e tudo mais, então você elimina justamente essa criação do contraditório e é isso que cria bolha na realidade. Né? Não é o filtro em si. Né? E aí talvez devesse haver algum tipo de meta-filtro, digamos assim, que pelo menos possa fazer um mérito minimamente, pelo menos jurídico que seja, entendeu? Se for ver, por exemplo, a forma como os conteúdos são avaliados pelas próprias plataformas, a política de plataformas é uma coisa bem surreal. Das contas, vai para o ser humano, a pessoa pode até notificar, mas na real muito pouca coisa pode acontecer a partir disso, porque existe um contrato né? Então, se a pessoa, por exemplo, divulga fotos de pedofilia, o que é crime, ela não pode ser presa porque a plataforma não pode divulgar informações acerca daquela pessoa. Então, você cria um vórtice ali que é contraditório em si, entendeu? Então, por isso que talvez eu acho que é o tipo é bem isso que ele estava falando, né? Como é que a gente pode expor que essa filtragem, na realidade, é uma filtragem até a página 2. Na verdade, ela é um direcionamento de afinidades muito mais do que qualquer tipo de proteção, digamos assim, ao lado danoso da desinformação, né? Porque, ok, fofocas, etc., faz parte do cotidiano e tudo mais. A pessoa pode dizer isso, entendeu? Mas tem coisa que é mais séria, que tem reverberações mais sérias. Né? tem alguém lá com uma mão levantada. Ah, Boa tarde. boa tarde. Vou falar sobre a infopandemia, né? Qual máscara a gente poderia estar usando para se proteger dessa bomba de informação? Alguém aqui alguma vez já questionou alguma notícia que chegou no seu celular? Então, esse é o primeiro filtro, né? O problema é quando a gente deixa de ter algum filtro.
Aí o segundo passo é que mesmo você tendo esse filtro, vai chegar um momento que você não consegue mais lidar com tanta informação. Aí vem o que a gente precisa fazer. É o que você faz quando chega no limite. Você deixa passar sem filtro ou você vai procurar um sistema, um processo seu para poder lidar com essa informação. E é hoje cada um vai ter um caminho diferente para fazer isso. Você pode usar outros produtos tecnológicos para fazer isso, para fazer um filtro do que você está fazendo, ou você vai pensar assim, ó, não vou acreditar em mais nada, só com aquilo que eu consigo efetivamente filtrar, sabe? E é aí que entra o bom uso de uma inteligência artificial. É aí que a gente acredita em pessoas como vocês que estão aqui para desenvolver produtos de inteligência artificial, mas que usem ela ao nosso favor. Mas a gente sabe que nem sempre isso é o caminho que a gente vai chegar, mas a gente espera que a gente caminhe para isso, né? É, a gente sabe que você falou que a própria IA pode ser utilizada para combater essas informações, né? Mas e quando a inteligência artificial mente? Eu digo porque eu já fiz o teste, escrevi um texto e perguntei ao chat GPT se foi ele que escreveu e ele disse que sim. E aí, quando essas informações falsas viram verdadeiras, porque elas são verificadas? É aí que a gente vai precisar ter duas inteligências artificiais, porque a inteligência artificial, teoricamente, ela não mente, né? Ela só não sabe o que ela está fazendo, porque a maneira como ela está gerando as coisas, aquilo, em algum momento, fez algum sentido. Se esse sentido é verdade ou não, a gente só vai se descobrir quando chegar num contato com a realidade. Então, a gente vai precisar. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é você usar inteligência artificial para gerar conteúdo, outra coisa é você usar para checar. Então, a gente vai precisar ter algo. Um dos principais, a gente sempre fala, Léo falou, né, das diferentes inteligências, e a gente estava até falando ali sobre a inteligência expandida. Então, a inteligência expandida eu acredito como algo, a inteligência artificial vai fazer com que a gente seja capaz de fazer coisas que hoje a gente não é capaz. E a gente nem imagina que pode ser capaz. Só que para isso, a gente vai ter que usar o superpoder da IA. E o superpoder da IA é lidar com uma quantidade incalculável de dados. Aí, como que a gente vai usar isso? Eu gostaria de acreditar que ainda está sob responsabilidade humana. Tem uma que é a educação sentimental, né? Ninguém vai resistir se eu usar meus poderes para o mal. Pronto. Aí também foi levantada a questão da ética, de fazer um IA para o bem ou IA para o mal. Esse bem e mal pode ser bem relativo, mas vamos supor, o que está atualmente, eu fico pensando que desde o início, quando levantou o tópico de IA, quando ficou muito famoso, foram levantadas muitas questões éticas de quem vai ser o detentor de a IA pode fazer isso, a IA pode fazer aquilo. Atualmente, como é que está essa conversa em questões de ética? Tipo, por exemplo, alguma empresa vai querer usar algum dado que seja, por exemplo, pro mal dos usuários, por exemplo. Como é que tá essa decisão atualmente? Cara, e aí me avisaram que essa é a última pergunta para a gente fechar aqui. E aí o que eu queria dizer é que está fervilhando isso. E esse é um tema que a gente precisa levar para a mesa do bar. Talvez mais importante do que os outros. A gente precisa ter ciência e, diferentemente de quando a internet apareceu, que ela saiu de dentro de faculdades, de dentro de algo público e foi ganhando o mundo, a IA gerativa ela nasce dentro de empresas e poucas empresas. Hoje a gente tem 3 ou 4 empresas que têm um modelo de linguagem que consiga lidar com volumes astronômicos de dados e fazer
e trazer os resultados quando a gente usa IA. E a gente tem uma empresa só que tem hardware capaz de lidar com isso. Então, uma discussão que a gente tem puxado aqui, e aí queria encerrar deixando um jabá para o nosso próximo podcast que vai sair daqui a alguns dias, que é o que a gente está chamando de como que a gente lida de maneira ética com a inteligência artificial para quem não tem recursos de lidar com inteligência artificial. E é o que a gente chama de IA de pobre. Então, ou a IA abaixo do sul global. Então, a gente precisa a resposta para a tua pergunta é se desvencilhar desses modelos gigantes e dessas empresas que dominam isso. Porque quanto mais concentrar, pior vai ser a gente acreditar se é verdade ou se não é. A gente, hoje, por exemplo, as empresas acreditam. A gente não pode fazer com que as empresas acreditem que é o único caminho para você ter algo gerado por IA gerativa é você fazer com esses 4 modelos de linguagem ou com esse hardware. A gente pode e consegue fazer coisas com outros caminhos que vão proteger melhor os nossos dados, que a gente vai ter mais garantia sobre a informação e o resultado que vai ter lá no fim e que a gente vai estar no controle das coisas. Porque se a gente entrega o controle para uma empresa que não abre o como aquilo é feito, aí a gente cai num buraco que talvez a gente não consiga sair. É, exato. E aí, povo, queria me despedir, dizer que foi massa aí o papo. Bom, sigam aí o convite de Léo, vamos para o bar discutir sobre isso. E antes do fim, temos aqui uma mensagem dos nossos patrocinadores. Isso. Obrigado, gente. Boa tarde, pessoal. Vim aqui dar um recado rapidinho, convidar vocês para passarem ali na estação da Cesar School para a gente conversar sobre informações de cibersegurança. A gente também está com um sorteio de um curso muito legal que está sendo lançado, ainda nem foi lançado. E a gente está sorteando uma bolsa de 100%. Então, passem lá, conversem com a gente, tirem as dúvidas, que a gente está à disposição, tá certo? Vamos lá no intervalo.